Joia, vou apenas repetir, então, 24 de agosto, bem-vindos ao nosso conselho. Primeiro item é a aprovação da ata da reunião anterior, que foi no dia 16 de julho, sei que muitos de vocês não estiveram presentes, mas aos que fizeram parte da última reunião, peço a manifestação de vocês, quem for favorável à ata, permaneça como está, os contrários que se manifestem. Então, aprovada por unanimidade. Vamos ao expediente. Eu vou fazer a posse, né, dos novos membros e depois eu vejo com vocês se tem inclusões ou retiradas de pauta. Certo, gente? Como representante dos diretores, estamos impostando hoje o professor Marino Luiz Eickaufer. Chefes de departamento, os novos chefes. Professor Carlos Alberto Bart, Departamento de Engenharia de Software. E o professor Rogério Simões, Departamento de Engenharia Civil. Membros eleitos docentes. Titular, Ângela Maria Blatt Ortiga. A suplente, a professora Marília Guterres Ferreira. Titular, Fernando Santos. Suplente, Pablo Scheffel. Titular, Marilei Kreutz. Suplente, professora Dinorá Baldo de Faveri. Titular, professora Tiane Pereira Ponceta Coliboro. Suplente, Eduardo Miller dos Santos. Membros eleitos discentes. Titular, Karina Lunelli. Suplente, Richard Gustavo Knop. Membros eleitos técnicos. Titular, Fabiane Zulianello dos Santos. Suplente, Bernadette da Costa França. Membros comunidade local. Titular, Anderson Fozina Krieger. Suplente, Cristiane Graciele Clot. Membros comunidade regional. Titular, Diomar Caetano. Suplente, Frank Bruno Witzki. E que de todos temos um representante, seja o titular ou suplente conosco. Então, sintam-se empossados nesse momento para darmos andamento às nossas atividades. Quanto ao expediente ainda, agora todos já fazendo parte do conselho, talvez alguém queira incluir algo, ou agora é o momento. Renan? Eu gostaria de me inscrever para alguns informes iniciais. Ok. Mais alguém que deseja se manifestar? Não? Então, Renan, por favor. Bom, então, mais uma vez, boa tarde a todos. Dando continuidade aos cumprimentos e as boas-vindas já ditos pelo professor Jais, eu também gostaria de estender por parte da Secretaria da Direção-Geral e da Secretaria do Conselho de Centro as boas-vindas aos novos membros, né? Colocar a Secretaria à disposição, né, caso vocês tenham alguma dúvida sobre os processos ou sobre a questão das reuniões, enfim, saibam que eu estou aqui para ajudar todos vocês e sanar as dúvidas dentro do possível. Além daquele tutorial que a gente enviou por e-mail, pelo e-mail do Conselho de Centro, só gostaria de colocar também que nós temos a lista de presença em cada reunião, né? Agora com as reuniões remotas, nós temos a lista de presença também online. Então, dentro de instantes eu vou colocar o número do documento aqui no nosso chat, né? Com ele vocês podem acessem o SGPE e consultem, por favor, a lista de presença. É bastante simples, eu solicito a assinatura digital. É mais fácil ainda vocês adentrarem no SGPE, no item notificações, tá? Vocês nem precisam inserir o número do documento, basta acessar
itens pendentes, assinaturas pendentes, melhor dizendo, e daí vocês já conseguem assinar a lista de presença. Assinaturas digitais dos membros novos já estão, a maioria, ativadas, né? Aqueles que já possuem o cadastro no SGPE, só não estão ainda ativadas dos membros externos, certo? Porque precisa de uma aprovação prévia por parte do SGPE. No mais, a gente costuma compartilhar a pauta e também os relatos, né, que são enviados previamente ou por e-mail da secretaria, ou então são anexados ao SGPE, eu consigo baixar e vou compartilhando aqui. A menos que o próprio conselheiro, o próprio relator tenha o interesse e a intenção de fazer o compartilhamento de tela, ele também pode fazer. Seria isso, professor. Obrigado. Obrigado, Renan. Então, vamos à ordem do dia. Processo número 18.349/2020, origem SEAV, CCO, interessado Paulo Roberto da Cunha, assunto alteração de carga horária de servidor, relator Diego Rafael Stipe. Com o relator. Boa tarde a todos e a todas. Farei a leitura, então, do parecer. Processo 18.349/2020, origem Departamento de Ciências Contábeis, interessado professor Paulo Roberto da Cunha, o assunto solicitação de ampliação de carga horária de 20 horas semanais para 40 horas semanais, como vínculo efetivo para atuar no Departamento de Ciências Contábeis da UDESC Alto Vale, a partir do segundo semestre letivo de 2020. O histórico. Em 24/6, o processo foi aberto no SGPE. Em 25/6, o professor Fernando Schaeffer é designado relator e emitir parecer do processo em reunião do colegiado pleno do Departamento de Ciências Contábeis, no dia 2/7. Em 30/6, o professor Fernando solicita parecer jurídico para a Projur. Em 2/7, a Projur emite parecer desfavorável, justificando que a solicitação implicará em aumento de despesa para a UDESC. Em 2/7, o professor Fernando Schaeffer emite parecer desfavorável, seguindo o parecer da Projur. Ainda em 2/7, a realização ordinária da reunião de colegiado, pleno de Ciências Contábeis, e que o parecer do professor Fernando é colocado em discussão. O professor Vanderlei dos Santos pede vistas ao processo. Em 16 de julho, o professor Vanderlei solicita à Proplan a análise do impacto orçamentário e financeiro diante da solicitação do professor Paulo Roberto da Cunha. Em 29/7, a Proplan realiza a análise do processo para verificar a ocorrência de impacto orçamentário e financeiro com a alteração do regime de trabalho do professor Paulo Roberto da Cunha. Em 3/8, o professor Vanderlei dos Santos solicita esclarecimentos jurídicos do parecer emitido sob nomeação parecer CAV UDESC 113/2020, solicitando o dispositivo legal que impede a solicitação do professor Paulo. Em 4/8, a Projur emite o despacho CAV UDESC 3/2020, em que sugere a remessa do processo pelo solicitante à Proem UDESC para manifestação e após ao reitor para a decisão. Em 11/8, o professor Vanderlei dos Santos emite parecer favorável à solicitação do requerente. O parecer de vistas é aprovado por unanimidade em reunião ordinária do colegiado pleno do Departamento de Ciências Contábeis. Em 18/8, sou designado relator do processo no Conselho de Centro. Análise. O processo trata da solicitação de ampliação de carga horária de 20 horas semanais para 40 horas semanais do professor Paulo Roberto da Cunha, a partir do segundo semestre letivo de 2020. Conforme documentos inseridos ao processo, o professor Paulo foi nomeado via concurso público de 40 horas semanais. Diego? Oi? Fala, Jason. O teu som corta em alguns momentos. Deixa eu tirar. Melhora, sim? Melhorou. Tá. Então, Renan, volta lá, Renan. Do parecer. Também já vou acessar aqui no SGPE, só um momento. Deixa eu só... Acho que interrompeu o compartilhamento, vou jogar de novo. Não, já acessei agora aqui, tá, Renan? Ah, tá. Farei a leitura novamente da análise. Melhor agora, Jason? Me ouvindo bem? Ouvindo agora bem, sim. Bem claro e sem cortes. Beleza. O processo trata da solicitação de ampliação de carga horária de 20 horas semanais para 40 horas semanais,
do professor Paulo Roberto da Cunha, a partir do segundo semestre letivo de 2020. Conforme documentos inseridos ao processo, o professor Paulo foi nomeado via concurso público de 40 horas semanais, por meio da portaria 758/2010. Em 1º de fevereiro de 2012, a carga horária do professor Paulo foi reduzida para 20 horas semanais, conforme solicitado pelo mesmo e autorizada pela portaria 013/2012. Na época, a redução de carga horária foi solicitada em decorrência do convite da Universidade Regional de Blumenau, FURB, para atuar como professor visitante junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, PPGCC. A justificativa da atuação como professor do referido programa possibilitaria a. Adquirir experiência em um programa stricto sensu em ciências contábeis, b. Estreitar relacionamentos com pesquisadores da área contábil em nível nacional, c. Conhecer linhas de pesquisa dos principais programas de mestrado na área contábil, e d. Conhecer o funcionamento dos principais órgãos de fomento à pesquisa no Brasil. O requerente menciona que tais objetivos foram atendidos ao longo destes anos, acumulando diversas experiências, conforme destacado nas páginas 2 e 3 do presente processo. Em 24 de junho de 2020, o professor solicita ampliação de carga horária, para a qual foi efetivado, em 40 horas semanais. De acordo com o despacho 039/2017, PROJUR, emitido em 6/7/2017, é possível que o docente retorne para 40 horas semanais, desde que exista interesse público nessa alteração de carga horária, ouvindo-se o departamento, o conselho de centro e a direção de centro. Ainda, no referido despacho, a orientação de que, posteriormente, o pedido deve ser encaminhado ao reitor, para aprovação e publicação de portaria, se for o caso. O interesse público da alteração de carga horária foi manifestado pelo Departamento de Ciências Contábeis, que menciona a escassez de professores efetivos na área de contabilidade, a vasta experiência do professor Paulo em atividades de pesquisa, tendo em vista que o mesmo é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2 desde 2016, a necessidade de alterações do projeto pedagógico do curso, planejamento do curso stricto sensu, aumento da carga horária ministrada por professores efetivos, dentre outros aspectos. De acordo com a resolução 033/2012, com o SUNE, que aprova a reforma curricular do curso de Ciências Contábeis, a carga horária do curso está dividida da seguinte forma. Então, o curso dispõe de 152 créditos em disciplinas obrigatórias, 8 créditos em disciplinas optativas, o estágio curricular são 20 créditos, TCC 4 créditos, atividades complementares 16 créditos. Tudo isso transformado também em carga horária. Haja visto que a Resolução 029/2009, com o SUNE, menciona que os professores efetivos com regime de trabalho de 40 horas semanais devem alocar carga horária mínima de 12 horas semanais de aulas, considerando que no curso de Ciências Contábeis, as atuações em estágio curricular, trabalho de conclusão e atividades complementares não possibilitam a alocação de carga horária em aulas aos professores envolvidos. O projeto pedagógico do referido curso dispõe da divisão de turmas nas disciplinas práticas e optativas e resulta em 168 créditos em disciplinas obrigatórias e optativas. Para encontrar o número de professores necessários ao curso, será necessário dividir 168 créditos por 12 horas semanais, chegando ao resultado de 14 professores com regime de trabalho de 40 horas semanais. Atualmente, o departamento possui 11 professores efetivos com regime de 40 horas semanais e 2 professores efetivos com regime de 20 horas semanais. Aqui, esses 2 professores com 20 horas semanais é o professor Paulo e a professora Hilda. O requerente se enquadra, no momento, nessa situação. Ou seja, há demanda de professores no departamento e essa necessidade se acentua ao considerarmos que alguns professores do departamento estão em cargo de direção ou afastados para capacitação. Sob o ponto de vista legal, há o despacho jurídico 039/2017, PROJUR, que possibilita a alteração de carga horária, desde que haja interesse público na alteração. O parecer jurídico 113/2020, da Subprojur CAV UDESC, menciona o decreto estadual 562, de 17 de abril de 2020, que decreta o estado de calamidade pública
em todo o território catarinense para fins de enfrentamento à epidemia de Covid-19, pelo período de 180 dias. Salvo melhor juízo, este decreto possui validade até 17 de 10 de 2020, e a solicitação do professor Paulo é para o segundo semestre letivo, que terá início em 3 de novembro de 2020, conforme aprovado na Resolução 050/2020 com o SUNE. Além disso, o parecer jurídico supracitado cita a Instrução Normativa 08, de 7 de maio de 2020, emitida pela Reitoria, que disciplina no âmbito da UDESC medidas de contenção de despesas em razão da Covid-19. Porém, não há menção literal à vedação do aumento de carga horária do professor. E o despacho Subprojur 03/2020 sugere a remessa do processo pelo solicitante à PROEM e UDESC para manifestação e após ao reitor para a decisão. Então, sob a perspectiva deste relator, não há vedação legal para o aumento da carga horária do professor Paulo. Na perspectiva financeira, a Instrução Técnica Proplan 20 de 2020 dispõe que o impacto orçamentário e financeiro de alteração de carga horária do professor Paulo tem valor estimativo de R$ 6.841,17 mensais e R$ 82.094 em 12 meses. Porém, considerando que o concurso público do requerente foi de 40 horas semanais, tal impacto já deveria estar nas projeções orçamentárias da UDESC. Ademais, os benefícios na tríade ensino, pesquisa e extensão são inquestionáveis, com o aumento da carga horária do professor. Voto do relator. Diante do exposto, sou de parecer favorável à solicitação de ampliação de carga horária do professor Paulo Roberto da Cunha, de 20 para 40 horas semanais, a partir do segundo semestre letivo de 2020. Obrigado, Diego. Abro a quem queira discutir. Inscrição de 3 minutos. Não havendo... Jason, eu me inscrevo. Professor Vanderlei está inscrito, professor Jason. Opa, Vanderlei, fica à vontade. Ok. É só para fazer alguns esclarecimentos, né? O concurso, como o Diego mencionou no relato, o concurso do Paulo foi de 40 horas, né? Nós estamos hoje, o Departamento de Ciências Contábeis, lecionando, a maioria é professor substituto que leciona, por conta de cargos de gestão, também afastamento para doutorado e tal, e hoje a nossa situação, somente há um professor da área de contabilidade ministrando 12 horas aula na graduação. Aí tem os demais diretores, que por conta do cargo também lecionamos menos que 12 horas, e outros professores afastados. Eu também quero reiterar aí do relato do Diego, que o professor Paulo é PQ, e isso ele só conseguiu porque justamente o departamento arcou com o ônus de permitir a redução naquela época, né? Na área de administração, que envolve administração e contabilidade, a UDESC hoje não tem nenhum professor PQ da área específica, isso está anexado no processo. O impacto financeiro lá que a Proplan calculou já considera encargos a parte patronal da UDESC, 1/12 de 13º e também as férias. Isso representa 1,15 comparado com a folha de julho do SEAB, 0,04% comparado com a folha de julho da UDESC. Nós pedimos vista no departamento, no caso eu pedi vista justamente para analisar qual que seria esse impacto, e depois eu solicitei esclarecimentos para a Projur do parecer inicialmente contrário deles, que eles simplesmente mencionaram, tem a instrução normativa de contenção de despesas. Só que naquela instrução normativa,
há o detalhamento do que vai ser contido de despesa, e não havia um dispositivo literal que impedisse a solicitação do Paulo, tanto que daí eles enviaram o despacho orientando a consulta à Proem e ao reitor para a decisão. Não sei o que o Conselho de Centro vai decidir, mas no caso favorável, gostaria de pedir apoio a você, já essa direção, né, para conseguirmos a ampliação e termos um professor efetivo, de fato, 40 horas no departamento, né, que não é só horas de ensino. Para preencher as 40 horas, isso impacta em outras atividades. Seria isso. Obrigado, Vanderlei. Não havendo quem queira se manifestar, vamos à votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Vanderlei, até falando do caso, o que for possível, vou auxiliar o Paulo junto à reitoria. Certo, muito obrigado. Vamos ao processo número 20150, 20.150.20.00.2884. Origem SEAV, Engenharia Civil, assunto solicitação de prorrogação de projeto de pesquisa geoprocessamento aplicado ao patrimônio cultural. Interessada a professora Helene Jungbut Geisler, relatora a professora Dinorá Baldo de Favre. Com você, Dino. Boa tarde a todos, vocês me ouvem bem? Perfeito, Dino. Ok. Esse processo ele tem esse número diferente, porque ele é cadastrado lá na plataforma da pesquisa, por isso que ele é grande. Então, o assunto é a solicitação de prorrogação do projeto de pesquisa geoprocessamento aplicado ao patrimônio cultural. No dia 30/6, o processo é autuado na plataforma, não é esse GP aqui, eu tenho que arrumar, desculpa, mas é na plataforma da pesquisa. No dia 15/7, o processo é aprovado pelo colegiado pleno do Departamento de Engenharia Civil. No dia 11/8, o processo é aprovado pela comissão de pesquisa. Então, da análise, o processo refere-se à solicitação de prorrogação do projeto de pesquisa intitulado Geoprocessamento aplicado ao patrimônio cultural, da doutora Helene Jungblut Geisler, com participação dos professores Dr. Douglas Emerson Deike, Reitman Júnior, do SERES, e o Dr. Veraldo Liesenberg, do CAV. Ele é um projeto de pesquisa a qualquer tempo e ele não está vinculado a nenhum edital específico, ou seja, ele não está vinculado ao edital PIPS. Então, esse projeto ele não tem bolsista. A requerente fez o pedido de prorrogação no dia 30/6 e, portanto, respeitou o prazo de, no mínimo, 30 dias de antecedência em relação ao término da vigência. Além dos objetivos e viabilidade do projeto, consta também a justificativa da prorrogação. O objetivo é desenvolver um sistema de informação geográfica com inventário e mapeamento do patrimônio cultural arquitetônico, utilizando como materiais as bases cartográficas antigas, e o método envolve técnicas de geoprocessamento e reconstituição cartográfica de feições temáticas e cruzamento de informações com os bens do patrimônio cultural edificado, além de realização de levantamento de patrimônio histórico e cultural, identificação de edificações e obras com valor enquanto paisagem e patrimônio. A justificativa do projeto é pertinente, haja visto contribuirá para a preservação do patrimônio arquitetônico e para traçar potenciais roteiros de interesse e edificações e conjuntos históricos. Solicita-se a prorrogação do projeto por 12 meses, ou seja, até dia 1º de agosto de 2021, tendo como justificativa a inviabilidade da realização de trabalhos de campo e atividades presenciais
por conta da pandemia do Covid-19. O projeto prevê que seja alocada a carga horária semanal de 5 horas à sua coordenadora, em consonância com a Resolução 029/2009 Consul. Relator, face ao exposto, o parecer conduz para aprovação da solicitação de prorrogação do projeto de pesquisa geoprocessamento aplicado ao patrimônio cultural. Cuidado. Obrigado, Dino. De nada. Há quem queira discutir? Não havendo, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Em silêncio. Aprovado por unanimidade. Professor Jais, seu áudio está cortado. Olá, me ouvem agora? Agora sim. Só um minuto. Filha, encosta a porta, por favor. Coisas das reuniões online com os filhos juntos. Processo número 4, número 25.533, 2020. Origem, UDESC, SEAV, CCO. Interessado, professor Diego Rafael Stipe. Assunto, solicitação de aprovação da abertura de processo seletivo para a área de matemática. Desculpa interromper, mas tem um item 3 ainda. Tem um projeto de pesquisa. Também desculpa. é projeto de pesquisa relatado pela professora Dinorá. Desculpa, ficou na outra página. Desculpa. Processo número NPP 20.150.20.00.2885, origem SEAV, Engenharia Civil. Assunto, solicitação de prorrogação de projeto de pesquisa, fotogrametria digital terrestre a curta distância para o levantamento e documentação de bens culturais. Interessada, a professora Helene Jungle Geisler, professora relatora, professora Dinorá Baldo de Fábio. Então, esse também é um projeto de pesquisa da professora Helene. Então, a solicitação é de prorrogação do projeto de pesquisa denominado Fotogrametria Digital Terrestre a curta distância para o levantamento e documentação de bens culturais. No dia 30/6, o processo foi autuado na plataforma ProPPG. No dia 15/7, ele foi aprovado no colegiado do Departamento de Engenharia Civil. No dia 11, ele foi aprovado na comissão de pesquisa. Da análise, o processo refere-se à solicitação de prorrogação do projeto de pesquisa intitulado Fotogrametria Digital Terrestre a curta distância para o levantamento e documentação de bens culturais sob a coordenação da professora doutora Helene Geisler, com participação dos professores Dr. Douglas Emerson Deike Redman Júnior do SERES e Dr. Veraldo Lesenberg do CAV. É um projeto de pesquisa a qualquer tempo e não está vinculado a edital específico. A requerente fez o pedido de prorrogação no dia 30/6 e, portanto, respeitou o prazo de no mínimo 30 dias de antecedência em relação ao término da vigência. Além dos objetivos e viabilidade do projeto, consta também a justificativa da prorrogação. O objetivo é utilizar fotogrametria digital para realizar a documentação de arquitetura construída por imigrantes europeus em diversos séculos e municípios do estado de Santa Catarina. Esse método é uma alternativa ao uso de trenas. A justificativa do projeto é pertinente, pois contribuirá para a documentação de edificações e bens culturais de Santa Catarina. Solicita-se a prorrogação do projeto por 12 meses, ou seja, até o dia 1º de agosto de 2021, tendo como justificativa a inviabilidade da realização de trabalhos de campo e atividades presenciais por conta da pandemia de Covid-19. O projeto prevê que seja alocada a carga horária semanal de 5 horas à sua coordenadora, em consonância com a Resolução 029/2009 do Consune. Voto do relator. Seu exposto, o parecer conduz para aprovação de solicitação de prorrogação do projeto de pesquisa,
fotogrametria digital terrestre a curta distância para levantamento e documentação de bens culturais. Obrigado, professora Dinorá. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam em silêncio como estão. Aprovado por unanimidade. Vamos ao próximo. Agora sim, número 4. Processo 25.533/2020, origem UDESC SEAV, CCO, interessado Diego Rafael Stipe, assunto, solicitação de aprovação da abertura de processo seletivo para a área de matemática financeira e homologação da banca examinadora nos termos da resolução 015/2016, CONCEP, aprovados por ad referendum do presidente do Conselho de Centro em 14 de agosto de 2020. Relator, professor Carlos Alberto Bart. Boa tarde a todos. Conforme já informado, então, esse é o processo número 25533/2020, cujo objeto é solicitação de abertura de processo seletivo na área de conhecimento matemática financeira para o Departamento de Ciências Contábeis. Pedindo licença para pular o histórico, eu parto direto para a análise. Então, solicita a abertura de uma vaga com regime de trabalho de 4 horas de atividade a iniciar no semestre 2022, na área de conhecimento de matemática financeira, e define banca examinadora, tendo sido aprovado e assentado em ata de reunião ordinária do colegiado pleno do Departamento de Ciências Contábeis de número 07/2020, do dia 11 de agosto de 2020. O departamento justifica o pedido em função do encerramento de contrato do professor Daniel Rodrigues Strelov, expirado por completar 4 anos em 23/2 de 2021, portanto, início do próximo ano, e que professores efetivos do curso não apresentam carga horária de ensino ociosa para assumir a disciplina. A solicitação do departamento encontra amparo nas resoluções 015/2016, 035/2017 CONCEP, que normatizam a realização de processo seletivo para a admissão de professor substituto na UDESC, mais especificamente em seu artigo 3º, inciso 6, que define como necessidade temporária e justificável de contratação a impossibilidade de professores do quadro efetivo em condições de assumir os encargos decorrentes em razão do não preenchimento do seu quadro de corpo docente efetivo, que é o caso do Departamento de Ciências Contábeis. A banca examinadora fica então definida da seguinte forma: Dinorá Baldo Faveri, presidente; Vanderlei dos Santos, membro; Diego Rafael Stipe, membro; e Marino Aierkaufer, suplente. Voto do relator. Face ao exposto, o parecer é pela homologação do pedido de processo seletivo, conforme apresentado pelo departamento. Obrigado, professor Carlos. Há quem queira discutir? A professora Tiane está com a mão levantada. A professora Tiane se inscreve. Posso falar? Sim. É só uma dúvida, na verdade, quanto o processo seletivo vai ser realizado de forma à distância também? Foi discutido como que isso vai ser feito? É só uma dúvida mesmo, quanto à realização do processo seletivo em si. Até onde consta será, como a gente não tem atividades, eu posso responder, a gente não tem atividades presenciais, né? A universidade deve fazer bancas online, mais ou menos igual aos TCCs, né? Tá, isso está regulamentado, assim, com a mesma regulamentação do TCC, imagino. Eu não posso passar a regulamentação, mas eu imagino que vai ser, como esses primeiros processos seletivos estão vindo agora, né? Mas eu imagino que vai funcionar nesse modelo, professora.
Tá bom. com as bancas o professor online. Diego também se inscreveu. Professora Tiane, o último processo seletivo que ocorreu no SEAV, nós não tínhamos vaga em aberto, né? Ocorreu de forma online. O próximo edital, que vai ser lançado agora em breve, as inscrições vão começar em setembro, a prova deve ser no final de setembro ou começo de outubro. O edital vai constar das duas formas, ou presencial ou online. A gente ainda tem essa incerteza, né? Mas muito provavelmente será de forma online. Aí a banca examinadora vai determinar se vai acontecer pelo BBB, no Moodle ou pelo Teams, tá? Mas muito provavelmente vai ser de forma online e isso vai constar já no próprio edital do processo. Obrigado, Diego. É uma incógnita ainda, Tiane, mas a gente imagina que seja tudo online pela situação, né? Mais alguém querendo discutir? Alguma dúvida? Não havendo, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está, em silêncio. Aprovado por unanimidade. Vamos ao próximo processo. O DESC-SEAV ESO, interessante. Solicitação de aprovação da abertura e processo seletivo para as áreas de rede de computadores, engenharia, administração e homologação da banca examinadora nos... Tem áudio, Jason. Professor Jason, seu áudio está cortando bastante. Vou recomeçar. Processo número 25.534, 2020, origem UDESC-SEAV ESO. Interessado, Diego Rafael Stipp. Assunto, solicitação de aprovação da abertura de processo seletivo para as áreas de rede de computadores, engenharia de software, administração e homologação da banca examinadora. Nos termos da resolução número 015/2016, com CEP, conseguiu ouvir, Renan? Cortou o final novamente. Por ad referendo do presidente do Conselho de Centro, em 17 de agosto, relator professor Vanderlei dos Santos. Perfeito. Ok, então, boa tarde a todos, a todas. Peço licença aí para pular o histórico, né? Mas o processo ele foi aprovado em reunião do Departamento de Engenharia de Software e aprovado do referendo pelo presidente do Conselho do Centro. Então, análise. O respectivo processo trata da solicitação de abertura de processo seletivo do Departamento de Engenharia de Software para 3 áreas de conhecimento específicas, sendo 1. Administração com regime de trabalho de 14 horas semanais e admissão a partir de fevereiro de 2021, em decorrência da futura saída da professora Vanielli para licença maternidade. 2. Engenharia de software com regime de trabalho de 10 horas semanais e admissão no início do semestre de 2022, em decorrência do encerramento do contrato do professor Gabriel no término do semestre de 2021. 3. Redes de computadores com regime de trabalho de 8 horas semanais e admissão no início do semestre de 2022, em decorrência do encerramento do contrato do professor Sérgio Roberto Villarreal no término do semestre de 2021. O departamento não possui professores efetivos com carga horária ociosa para estas disciplinas.
Assim, estas solicitações são justificadas por necessidade decorrentes da falta de corpo docente efetivo, em razão do não preenchimento do seu quadro de corpo docente efetivo, conforme previsto na Resolução 015/2016 e 035/2017, CONCEP. A composição da banca examinadora proposta e aprovada pelo Departamento de Engenharia de Software é a seguinte: processo seletivo na área de conhecimento e administração, o professor Jais como presidente, Sérgio Marian, membros, o professor Carlos membro e o professor Diego suplente. Processo seletivo para a área de conhecimento em engenharia de software, o professor Pablo, presidente, Adilce e Marília como membros e Paulo suplente. Processo seletivo para a banca da área de conhecimento em redes de computadores, professor Fernando dos Santos, presidente, Adilce e Geraldo como membros e Pablo como suplente. Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação da solicitação de abertura de processo seletivo para as áreas de conhecimento de administração, engenharia de software e redes de computadores do Departamento de Engenharia de Software. Obrigado, professor Vanderlei. Há quem queira discutir? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está, em silêncio. Aprovado por unanimidade. Processo 13.671, origem SEAV, CDG, interessado Lucas Kister Moraes, assunto, solicitação de alteração e homologação da data de cerimônia de outorga de grau dos concluintes do semestre 2021. Relatora técnica Fabiane Zunianello dos Santos. Com você, Fábio. Boa tarde. Eu vou já direto para a análise, para ser mais sucinto. O processo solicita aprovação de alteração da data da cerimônia de outorga de grau dos discentes concluintes do semestre letivo 2021, bem como a sua homologação. A data homologada pelo SEAV em reunião de 5/8/2020, está errado aqui, depois eu vou corrigir, é 2019. Para a realização da cerimônia era de 27/7/2020. O presidente da Comissão de Outorga de Grau do SEAV, Lucas Kister de Moraes, na CI 01/2020, apensado ao processo, justifica que, devido às declarações de emergência de saúde pública mundial feitas pela OMS em janeiro e março de 2020, portarias do Ministério da Saúde, decretos do Estado de Santa Catarina, todas em decorrência da pandemia causada pela Covid-19, a paralisação das atividades de ensino presenciais da UDESC a partir de 17 de março de 2020, a falta de previsão de retorno de eventos presenciais onde exista um número alto de participantes, a data estipulada para a cerimônia precisou ser alterada. As atividades acadêmicas não presenciais retornaram na UDESC na data de 22/6/2020 e tem previsão de conclusão do semestre letivo para outubro de 2020, com o intuito de diminuir o atraso e viabilizar a conclusão de curso aos alunos matriculados. A Comissão de Outorga de Grau solicita que a nova data de cerimônia não presencial seja 20/11/2020, a partir das 19 horas, via plataforma unificada de comunicação e colaboração. Na UDESC, a organização de outorga de graus é regida pela Resolução 145/2005 do CONSUNE, onde consta, no artigo 6, anexo único, que compete à direção do centro a propositura, autorização, organização e realização das cerimônias de outorga de grau. Sendo assim, não há diretrizes que devam ser observadas na definição de datas para a solenidade, sendo suficientes as justificativas apresentadas pelo presidente da comissão para alteração da data. Voto. Face ao exposto, sou favorável ao parecer. Sou de parecer favorável à aprovação do processo 13.671 de 2019. Eu me inscrevo apenas para dividir com vocês
Tem muitos alunos que estão agora na fase final, né, têm nos procurado, eu, Diego, enfim, vários professores, né, quanto a essa condição de formatura, né. A semana o Diego vai ter uma conversa com os formandos, porque, por fim, isso devido à reitoria, Diego encaminhou várias solicitações de esclarecimentos, porque tem alunos que não querem fazer a colação agora, que seja online, querem fazer presencialmente, o que é possível. O que também é possível é fazer online e depois participar da cerimônia ano que vem, quando for presencial, se assim desejarem, né? Não vão poder colar o grau, mas vão poder participar, usar beca, usar tudo, mas a gente vai passar uns esclarecimentos para os acadêmicos. Nós fomos atrás dessas dúvidas todas, que já tinham nos passado, mas não de forma formal, né? E a gente vai passar isso para os acadêmicos também, porque é de interesse deles também, né? A gente entende que passaram vários anos estudando e querem comemorar esse momento, então agora eles entendem que não é possível, né, uma festa, enfim, mas quiçá ano que vem, quando for a próxima formatura, que seja lá em março, abril do ano que vem, né, que a gente consiga propiciar a eles esse momento de alegria, né? Só um minutinho. Alguém mais quer discutir? Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aprova, no caso. Aprovado por unanimidade. Comunicações pessoais. Alguém deseja se inscrever? Me inscrevo. Professor Jackson? Oi? Eu só tenho uma observação. Além depois pode ser retomada as inscrições para as comunicações pessoais, só temos ainda uma posse pendente, que é do professor Rogério, que adentrou a reunião. Opa, então faremos. Sou Rogério Simões, esteja empossado, bem-vindo ao grupo. Ele está online, será? Está? Renan, tá? Aham. Ele respondeu aqui. Oi? Obrigado, cheguei atrasado. Obrigado. Obrigado, Rogério. Porque minha internet não está estável hoje aqui. É a paisagem atrás que está atrapalhando. Seu áudio está cortando, professor Jason? Está caindo sozinho. Liga e desliga o meu microfone. Estranho. Só passar para vocês um pouquinho só. Todo mês, quando a gente tem nosso Conciave, a gente atualiza um pouquinho sobre as obras, né? Alguns andamentos, algumas discussões que a gente está, como gestão, fazendo também, para dividir com vocês. É claro que muitas coisas passam para vocês também, para aprovação, para a gente fazer a forma mais democrática possível para discutir, né? Tem coisas que às vezes a gente precisa adiantar porque não dá tempo para chegar na reunião, mas sempre a gente consulta vocês mesmo por fora, enfim, o chefe de departamento, para que a gente possa dar andamento nas atividades do centro, né? Então, de forma rápida, a gente acabou tendo uma reunião até da direção geral agora, a obra está na fase final, tem algo que tira um pouco o nosso sono, porque dependemos de R$1.250.000 do FNDE, que já há tempo viemos pedindo esse recurso, né, porque já entramos na outra parcela, e várias comunicações para o FNDE. Esse recurso está disponível, digamos, né, para pagamento, entretanto, não há recurso para pagamento. Então, assim, o pagamento pode ser realizado
mas não há recurso no momento no FNDE para que isso aconteça. Até porque até dia 14 de agosto, o que nos trouxeram é que as obras federais estavam focadas nas obras iniciais, porque vai entrar agora no período eleitoral, então o recurso do FNDE estava para obras iniciais, porque depois do dia 14 de agosto não poderia começar nenhuma obra. E sim, agora a partir do dia 14 de agosto, as obras poderão acontecer, né, dar andamento às obras que já estavam em vias de fato acontecendo, né, e a gente espera que agora, final de agosto, começo de setembro, tenha uma notícia positiva a respeito desse recurso. Então, quem está nos ajudando também é a própria reitoria, com muitas comunicações lá, Secor, CIP, e também temos apoio, buscamos apoio também aqui do deputado da região, ao GR, também ao deputado Peninha, para que nos intercedesse por nós também no FNDE, o que fizeram, né? Estão acompanhando também o caso de perto, para nos ajudar também com força política, né? E é de interesse deles também, de ajudar aqui a região do Alto Vale. Enfim, a gente está fazendo o máximo possível para que esse recurso acabe vindo para nós. Também estamos em andamento com a nossa reforma dos blocos, né? Você pode acompanhar quem passou por ali algum momento na semana passada, antes das maiores restrições que a gente teve. Então, a gente também tirou a circulação de um técnico, estava ficando por dia, fazendo rodízio, né, de atendimentos lá. Então, como estamos ali, o Alto Vale está em situação gravíssima da pandemia, a reitoria, por meio de decreto, né, nos recomendou, a gente foi conversar com eles, não, vocês não façam rodízio, sim, só atividades essenciais, ou de forma alguém possa adentrar como antes, mas de uma forma bem mais controlada, enfim, cerceada, né, para acesso à universidade. Mais ou menos isso quanto a obras que a gente tem para colocar. Também colocar, o professor Diego está trabalhando numa minuta para a gente poder flexibilizar empréstimos de equipamentos, e também vamos trazer ao conselho para que vocês possam nos ajudar a aprovar ou não, enfim, esse instrumento. Temos pedido também à universidade para que flexibilize o empréstimo de equipamentos, né? Hoje a gente só pode emprestar para quem está em estado, quem for do grupo socioeconomicamente vulnerável e ainda do grupo de risco. Então a gente quer melhorar flexibilizar essa instrução normativa de alguma forma para ajudar os acadêmicos, né? Algo que a gente também está construindo para poder melhor atender a nossa comunidade acadêmica. Eu agradeço de novo os novos membros, né, principalmente os membros externos, por participarem. Aqui é um espaço bem democrático, se quiserem nos procurarem também fora das reuniões, para conhecer um pouco mais do CEAV, das suas mazelas, enfim, das suas dificuldades, das suas soluções, né, a gente agradece bastante como gestão para que a gente construa junto, né, afinal de contas é um bem público, a gente precisa trabalhar da melhor forma possível para atender as necessidades aqui da nossa região, que tanto também nos dá em troca, né, então é isso que eu tenho para colocar para vocês. Talvez alguma dúvida, conselheiros, que vocês possam ter, que eu possa ajudar, os demais diretores que estão conosco aqui, ou posso trazer, se não tiver informação, posso trazer depois, algo que eu possa colaborar. Mais alguém deseja se inscrever? Não tendo. Renan, você tem algum aviso também? Não, da minha parte, já foram dados todos, professor. Então, tá ok. Então, desfaço a nossa reunião e agradeço novamente a presença, a participação e a parceria. Obrigado, uma boa semana a todos, saúde para vocês todos e a todas. Obrigado, professor, obrigado a todos e uma boa semana. Obrigada, se cuidem e boa semana a todos. Boa semana a todos também. Tchau. Valeu, tchau, tchau.